Oi, gente, a tia tá aqui hoje novamente com vocês para a gente falar sobre medida de comprimento. Comprimento é uma grandeza que a gente pode medir, não é isso? Como a tia já falou na aula passada, grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir. Então, a gente pode medir o comprimento. Pode medir o comprimento de quê? O comprimento da sala, da nossa casa, o comprimento do nosso quarto, a altura da nossa parede, da nossa casa. A tia pode medir o quê? O comprimento dessa mesa que a tia tá aqui para dar aula para vocês. Posso medir também o comprimento desse livro, né? Esse livro de matemática usado pelos alunos do 4º ano. A tia pode medir também o comprimento desse lápis, não é verdade? São várias coisas que têm comprimento. Eu posso medir, por exemplo, a distância da minha casa até a escola, né? Isso é uma medida, ou seja, é um comprimento, né? A distância do meu deslocamento da minha casa até a escola é um comprimento, tá certo? E para medir o comprimento, a gente tem alguns instrumentos, como, por exemplo, uma trena, não é isso? A trena, ela é usada para medir comprimentos maiores, né? E nós temos também a régua. A régua é um instrumento também de medidas para medir comprimento, só que ela é um instrumento de medida menor que a trena. E a régua, ela está determinada, a sua unidade de medida é o centímetro, né? E as unidades de medida, quer dizer, quando a gente vai medir, a gente vai encontrar essas medidas em quê? A gente vai encontrar essas medidas pode encontrar essas medidas em metros, não é isso? O metro é a unidade de medida que a gente usa para determinar a medida. Por exemplo, se eu vou medir o comprimento da minha sala, a medida da minha sala, ela vai ser determinada em metros, porque é uma medida maior que centímetro. Então, quando eu tiver 1 metro, é a mesma coisa que eu ter 1000 milímetros. Quando eu tiver 1 metro é igual a 100 centímetros. Quer dizer, em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Em 1 metro também eu tenho 10 decímetros. É isso? E também a gente usa uma unidade bastante conhecida por nós no nosso dia a dia, o quilômetro. Quilômetro é a unidade de medida para determinarmos uma distância maior, né? Maior que o metro. Por exemplo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tiver percorrer 1 quilômetro, eu percorro 1 metro. Se eu percorrer 1 quilômetro, a mesma coisa que eu percorrer 100 hectômetros. Se eu percorrer 1 quilômetro, é a mesma coisa que eu percorrer 10 decâmetros, tá certo? E o quilômetro é a unidade de medida do metro, ou seja, a unidade de medida do comprimento para medir distâncias maiores. Mas nós também temos a unidade de medida para medir comprimentos menores, que é o centímetro, né? No caso, a régua, ela é em centímetros. Então, quando eu tiver 1 centímetro, é a mesma coisa que eu ter 10 milímetros. Quando eu tiver 1 centímetro, é igual a 0,1 do metro. Tia, mas que tamanho é 1 centímetro? Por exemplo, aqui na régua, do 0 até o 1. Aqui eu tenho o quê? 1 centímetro, porque essa régua toda tem 30 centímetros. Tia, se eu tiver 30 centímetros, essa medida é menor que o metro? Sim, com certeza, porque o metro é a unidade de medida maior que o centímetro. Por exemplo, a tia vai determinar aqui para vocês o tamanho de 1 metro. Tá aqui. 1 metro na trena, olha aqui. Tá aqui 1 metro. Olha 1 metro. Olha o quanto a tia passou da trena para ser 1 metro, né? Então, por isso que a gente usa a trena
para medir distâncias maiores, no caso, encontrar essas distâncias em metros. No caso, quando a gente vai medir o comprimento, a nossa altura, nós podemos usar a trena, porque a nossa altura, no caso, vai ser unidade de medida maior que o centímetro, vai ser em metros, não é isso? Porque nós já somos bastante grande, ok? Então, hoje nós falamos sobre medida de comprimento, no caso, medida de comprimento, que é uma grandeza que a gente vai fazer medidas, né? Ok? Comprimento é aquilo que a gente pode medir, tá bom? Então, beijo, tchau, até a próxima.